Ei, você tem dificuldade na hora de fazer os seus resumos de estudo? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um resumo de estudo muito eficiente. Oi gente, eu sou a Emily, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre resumos de estudos, que foi um vídeo inclusive pedido por vocês aqui nos comentários. Então resolvi trazer esse vídeo aqui para poder estar ajudando vocês a melhorarem os seus estudos. Mas antes de eu começar, deixe seu like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho porque é muito importante ter você aqui, e você ativando o sininho não perde nenhum vídeo que sai toda quinta e domingo às 20 horas. E também mande esse vídeo para algum amigo seu que possa estar estudando e tenha dificuldade em fazer resumos, ou também para pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. E eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre coisas importantes que você precisa saber sobre resumos de estudos. A segunda coisa eu vou mostrar tipos de resumos que você pode estar fazendo. E na terceira coisa eu vou estar mostrando para vocês os meus resumos e falando como eu faço. E vocês estão vendo aqui que eu tô num cenário novo, né? Esse aqui vai ser o meu cenário agora de vlogs. E sempre que tiver algum vídeo que eu precise mostrar pra vocês alguma coisa aqui, eu vou estar nesse cenário aqui. Se não, vai ser o cenário lá no sofá mesmo, que vocês já devem ter acostumado a ver aí. Mas já falando aqui sobre a primeira coisa, que tem coisas muito importantes que você precisa saber sobre resumos de estudos. E a primeira delas é que resumo de estudo é uma coisa que você tem que fazer fora do seu estudo normalmente. Porque assim, às vezes a gente gosta, por exemplo, quando eu tava na escola, eu gostava de ir fazendo anotações durante a aula, e aquilo eu meio que usava como um resumo. Porém, isso não é certo, porque o resumo você tem que fazer como se fosse próprio. Você não pode pegar ideias, você não pode transcrever do livro, não. Fazer resumo não é você transcrever o que está escrito no livro para sua folha, e também não é para você fazer o resumo enquanto você está estudando. Você tem que pensar que o resumo ele faz parte da revisão, não do aprendizado. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre revisão de estudos, que é um vídeo muito interessante para ajudar vocês a melhorarem suas revisões. E caso você também tenha alguma dificuldade, então eu vou estar deixando esse vídeo no card para vocês assistirem depois. Mas falando sobre resumo, como eu falei, ele faz parte da sua revisão de estudos. Então você tem que deixar para fazer na revisão mesmo. É como se fosse uma parte 2 do seu estudo e também uma revisão. Até porque quando você estiver próximo da prova aí que você tiver que fazer, é só você pegar os seus resumos e dar uma lida neles. Não precisa estudar tudo de novo. Então você precisa entender que o resumo ele é feito depois e ele é feito meio que de forma autônoma. Você pode pegar algumas ideias, né? Você pode pegar algumas coisas que talvez você não esteja lembrando no seu livro de estudos, na sua apostila, enfim. Mas você não pode deixar para fazer durante a aula, porque durante a aula é o seu aprendizado. Então você faz suas anotações, porém o resumo é uma segunda anotação. Bom, se você não faz a leitura ativa e se você não sabe o que é leitura ativa, eu vou deixar o vídeo no final também, porque a leitura ativa é muito importante nos seus estudos e ajuda a fazer um estudo mais rápido, a agilizar e consequentemente mais eficiente. Mas se você não faz a leitura ativa, você vai ter um pouco aí de dificuldade de fazer o seu resumo. Na verdade não é dificuldade, eu acho que é mais trabalho. Porque quando você faz a leitura ativa, fica muito mais fácil na hora de fazer o resumo. Por quê? Porque na leitura ativa, você vai fazer uma leitura ativamente. Então você vai grifar, você vai passar marca-texto, você vai escrever as coisas. E aquelas coisas que você escrever durante a leitura ativa, elas vão te ajudar no seu resumo. Então é importante que você faça a leitura ativa para na hora de fazer o resumo ficar mais fácil e você se lembrar também mais facilmente. Porque na leitura ativa você vai meio que resumindo os parágrafos que você está estudando. E aí você resume em uma palavra ou em uma frase. Então quando você for fazer o seu resumo de estudos, é só você pegar essas palavras, não precisa estudar tudo de novo. Você pega essas palavras e explica da maneira em que você sabe, né? E caso você não se lembre, você percebe que você tem que estudar aquilo novamente, aí você pega do livro, mas enfim, você se aprofunda mais nesse assunto. Então assim, esses são os conceitos importantes que você precisa saber, que o resumo ele não é feito na hora que você está estudando, ele auxilia na sua revisão de estudos, para você poder se recordar depois, e ele tem que ser feito de forma autônoma. Então você não pode estar aí copiando do caderno, da apostila para a folha, certo? A segunda coisa que você tem que saber sobre resumo, que é os tipos de resumo que você pode estar fazendo. O primeiro resumo que você pode fazer, que inclusive é o resumo que eu utilizo, que é por tópicos. Você vai colocando os tópicos, por exemplo, você está estudando redação e aí você está colocando os tipos de dissertação.
Então, a matéria é sobre dissertação. Tópico 1, dissertação argumentativa. Tópico 2, dissertação expositiva. Então, assim você vai fazendo por tópicos, aí você coloca na frente o que significa aquela palavra, o que significa aquilo, e você vai fazendo. Tópico 2, tópico 3, e é sempre importante ser numa ordem de raciocínio, que você possa transferir um tópico para o outro, como se fosse contando uma própria história. Por que eu falo de contando uma própria história? Porque aí você consegue meio que ligar um tópico no outro, um parágrafo no outro, e aí você vai meio que formando uma história na sua cabeça que vai ser muito mais fácil pra você se lembrar na hora da prova. Eu faço isso e dá super certo, então é uma dica aí pra vocês. Faça isso na hora de estudar. Pegue lá os tópicos de estudo que você tem e vai fazendo tópicos por tópicos, se você for fazer resumo em forma de tópicos. E você vai depois meio que montando uma historinha. Por exemplo, redação dissertativa. Existem de duas formas. Você não escreve isso, mas isso vai estar na sua cabeça. Dissertação argumentativa. Aí você coloca, dissertação argumentativa é o texto em que você expõe seus argumentos e tal. Coloca lá, por exemplo. Aí, na linha de baixo, você vai colocar o segundo tópico, porém você não precisa escrever uma ligação na outra, mas você vai pensar. E também temos a dissertação expositiva, que é uma redação, Aí você coloca a dissertação expositiva e coloca o que significa. Então você vai meio que ligando uma coisa na outra e aí vai te ajudando depois a você formular ali todo o seu resumo. Também tem resumos de mapa mental para pessoas que têm memória fotográfica. Eu já fiz resumos de mapa mental, inclusive sobre biologia na parte de botânica. Então eu vou até deixar uma foto de um mapa mental dessa matéria mesmo. Eu já estudei com resumos assim, de mapa mental, e me ajudava muito, porque meio que você faz um mapa mental. Então, basicamente, a estrutura é essa que vocês estão vendo aí na tela. Você vai colocar na ideia central o título da matéria, depois você vai ligando com as características, com as informações daquele título da matéria, e depois você vai escrevendo o que é cada coisa. Então, por exemplo, você estudando sobre briófitas, e aí você tem as características das briófitas, e aí nessa parte você escreve características, liga essa característica na briófita e coloca bem embaixo assim a definição daquilo. Mapa mental é um resumo muito interessante para você e pode estar te auxiliando bastante. E é interessante também que quando você for fazer um mapa mental, você coloque cores diferentes, porque aí quanto mais colorido, mais você vai se lembrar, porque na hora da prova você vai se lembrar mais daquela cor. E aí você lembrou da cor, você vai se lembrar do que você escreveu para aquela cor. Sério, gente, funciona, acreditem. E também tem um resumo em forma de texto, em forma de história, por exemplo. Você vai escrevendo uma história. Eu já fiz resumo assim também, inclusive na matéria de história. Então, sei lá, matéria Grécia Antiga. Então você vai escrevendo na Grécia Antiga, tal. Vai colocando lá, como se fosse um texto mesmo. Você vai montando uma historinha e você vai colocando as matérias mais importantes naquilo ali. É até bom que você exercite seu cérebro a pensar e também você vai montando de forma autônoma. Você vai contando uma história para você mesmo e escrevendo aquilo. Você está escrevendo, está fixando na sua memória. Então, outro tipo aí de resumo que você pode estar fazendo. Ah, mas qual que é o resumo ideal? Eu não sei. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer resumo. E eu, particularmente, uso de tópicos porque eu acho mais prático. Mas em algumas matérias também, que for preciso, que eu tiver dificuldade ou que eu achar mais fácil, eu posso estar usando os outros dois tipos de resumo. Mas eu, particularmente, uso resumo por tópicos. E a terceira coisa que eu falei, que eu ia falar com vocês, eu já falei, que é como eu faço meus resumos, que é por tópicos. Inclusive, eu tenho um resumo aqui pra mostrar pra vocês. Não reparem minha letra, porque eu não sou essas youtubers aí que tem aquelas letras maravilhosas, aqueles cadernos maravilhosos, com aquelas letras bordadas. Infelizmente, eu não sei isso, então minha letra é o básico mesmo. Mas o que importa é o seu caderno tá legível E entendível, não sei se tem as palavras. Mas é importante isso, é importante você entender e saber o que você escreveu. Então é isso, né? Vou estar mostrando pra vocês um resumo que eu fiz, que é sobre a matéria de direitos e deveres individuais e coletivos da parte de direito que eu tô estudando para concurso público. Então, ó, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, é mais essa parte aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? Agora eu vou mostrar de outra forma pra vocês. Bom, gente, eu sei que tá dando reflexo da minha mão, mas é porque eu não consegui posicionar a ring light aqui certinho, então me desculpem. Mas o que importa é vocês verem aqui. Então tá, a matéria é direitos e deveres individuais e coletivos. E eu coloquei em tópicos aqui os principais, ó, que são os principais direitos que tem na matéria. E depois eu fui colocando por tópicos
cada um. Só que acontece, quando eu fui fazendo aqui, eu fui tentando me lembrar sobre o que era cada um e fui escrevendo. Só que aí, é claro, né, que às vezes eu esquecia, até mesmo porque, né, direito é uma matéria um pouco complicada pra mim. Então, algumas coisas eu fui olhando, mas assim, o máximo que eu consegui lembrar, eu fui lá e escrevi. Então aqui, ó, nesse direito de igualdade, por exemplo, como tinha duas, eu coloquei assim, duas formas. Aqui, direito à liberdade, também tem duas, particular e agente público. Então, eu fui colocando, é assim, sabe? Eu vou fazendo essas ligações aqui que vão me ajudando a se lembrar depois. E aqui embaixo também por tópicos. Mas basicamente, gente, eu faço os tópicos assim e eu tento sempre fazer uma ligação entre um tópico e outro tópico. E acaba que dá certo e eu consigo me lembrar disso também. Bom, e para mostrar para vocês aqui o resumo em outra matéria, essa matéria aqui é redação, e aí que eu tinha que falar sobre as palavras-chave em concurso, que eu tinha aprendido. Então, eu fui colocando os tópicos, como vocês podem ver, e exemplificando na frente, entendeu? Então, é aquilo que eu falei com vocês. O máximo de palavras que eu consegui me lembrar, eu vou colocando, e o que eu não consegui me lembrar, eu vou e copio, né? Copio assim, entre aspas, eu pego a consulta ali do livro e vou escrevendo, mas sempre assim, ó, em tópicos. Não tento me estender muito, até porque resumo tem que ser rápido, tem que ser as principais informações ali para que possa estar me auxiliando, e é isso. Bom, gente, então esses são os resumos que eu faço. Como vocês puderam ver aí, eu faço sempre por tópicos. Eu até tentei achar algum outro aqui, mas eu fazia mais sobre mapa mental quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aqui sobre estudo para concurso, que é o que eu faço, eu não achei uma ocasião ainda para fazer mapa mental, mas quem sabe mais pra frente, se eu fizer, eu posso estar mostrando para vocês em algum vlog de estudos que eu faço muito aqui no canal. Mas assim, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Às vezes você não sabe fazer resumo ou acha que seu resumo não é eficiente, então eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades de resumo que podem ajudar vocês, porque ajuda muita gente. Então encontre a melhor forma de você fazer o seu resumo. Tente ser o mais breve possível, o mais rápido, e também não tente se alongar tanto. Então, se você for fazer um resumo em forma de história, não pega lá e faz 3 páginas de um resumo. Não, resumo é um resumo. Então, é só as informações mais importantes, mais essenciais que você precisa ter ali para poder se lembrar e fazer uma boa prova. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E também deixe seu comentário, porque eu quero saber o que você achou, se esse vídeo te ajudou, ou também se você tem alguma outra sugestão de vídeo aí. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.